Vão ser no máximo 10, 15 minutos de explicação e depois a gente vai para a prática, tá bom? Então a gente aqui vai começar a falar sobre constelações familiares. Essa técnica é uma técnica que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão e ele era padre na época e ele estava como padre no sul da África e uma tribo de Zulus fazia um ritual de cura, que era muito parecido com o que ele faz hoje na constelação familiar. Só que ele olhou para isso e começou a desenvolver a técnica de uma forma um pouco mais urbana. Então ele começou a aprimorar a técnica e aí não virou um ritual, mas virou um método das constelações familiares. As constelações familiares, elas fazem muito sucesso no mundo inteiro, inclusive no México hoje já tem escola e universidade baseada nas técnicas das constelações familiares. Na Itália parece que tem uma coisa assim também. O Bert Hellinger, ele ainda é vivo, mas ele aos 90 anos de idade, ele fez um baile na Alemanha e deu um treinamento e nesse dia ele falou que ele ia passar tudo para sua esposa, Sophie Hellinger, e hoje ele não dá mais palestras, hoje ele não faz mais esse trabalho de constelações familiares. Quem toca isso hoje em dia é a Sophie Hellinger, que é a sua esposa. Ela vem ao Brasil umas 2 ou 3 vezes ao ano, então vale a pena conferir o trabalho dela de perto. E o método das constelações familiares, o trabalho das constelações familiares, ele é muito vivo, muito vivencial. E ele passou por algumas etapas. A primeira etapa, ele começava sempre colocando o pai, colocando a mãe, e ali ele desenhava toda a parte familiar da pessoa, mesmo que fosse uma questão profissional, não importa. Ele colocava a mãe, colocava o pai e colocava os personagens que estavam ali desenhados. E não é um psicodrama, né? É um trabalho vivo, energético, não é uma interpretação, isso é bom deixar muito claro. Mas na primeira fase ele colocava os personagens e assim começava a constelação. E o trabalho foi mudando cada vez mais e hoje o que o Bert Hellinger faz é simplesmente a pessoa senta, ele fecha os olhos, às vezes ele fala uma frase, às vezes ele vira para a pessoa e fala, é necessário fazer isso, isso e isso, e aí ele coloca e cria o campo junto com as pessoas ali e ele começa a trabalhar terapeuticamente com a pessoa. Então a mudança é que hoje não tem mais uma forma específica, não tem mais um passo a passo para que a constelação aconteça. E nós vamos desenvolver esse curso exatamente assim, sem um passo a passo. Só que ao mesmo tempo eu vejo que precisa fazer sentido para quem está aqui, precisa fazer sentido para quem está sendo constelado. Então eu sempre explico um pouco para não ficar solto e eu também gosto muito de ouvir a pessoa. O Bert Hellinger, ele não deixa a pessoa verbalizar tanto, mas eu gosto que a pessoa verbalize e eu gosto que a pessoa fale e assim eu consigo montar essa constelação e fazer com que a pessoa melhore e se desenvolva. Eu vou começar falando sobre as leis sistêmicas e é muito importante que vocês possam, de forma muito rápida, aprender sobre as leis sistêmicas, mas na verdade a gente vai aprender mesmo na prática, vivenciando isso. Bom, a primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento, tá? A constelação fala que mesmo aquelas pessoas que fizeram gestos ou atos muito cruéis, elas devem ser incluídas no teu sistema e não excluídas. Quanto mais você exclui, mais você lembra da pessoa, menos você aceita e você se sente mais fraco. Quanto mais você inclui, mais você aceita e mais você se sente forte. Então a primeira lei é a lei do pertencimento, é a lei da inclusão. Lembrando que essas leis são leis sistêmicas e sistema é absolutamente tudo.
Sistema é uma família, sistema é uma empresa, sistema são os órgãos do corpo humano, sistema é um bairro, é um país, é tudo. Quando eu falo de sistema, a lei do pertencimento tem a ver com a inclusão. A segunda lei é a lei da cooperação ou do equilíbrio. A cooperação tem a ver com o dar e com o receber. A cooperação tem a ver com, às vezes eu faço alguma coisa naquela relação, esperando do outro mais do que o outro pode dar, então não tem equilíbrio. Às vezes, numa empresa, a pessoa espera do chefe dela ou do gestor dela mais do que ele pode dar, então não tem equilíbrio. Às vezes, numa relação afetiva, a pessoa espera da relação mais do que o outro pode dar, então não tem equilíbrio. No trabalho de constelação, nós vamos alinhar essas três leis. Principalmente, nós vamos olhar com detalhe o pertencimento, com detalhe a cooperação e perceber se às vezes a gente não está criando expectativa demais naquela relação. Porque às vezes isso pode fazer com que a gente se sinta fraco ou perdido. Ok? A terceira lei é a lei da ordem. Tudo tem uma hierarquia, essa hierarquia precisa ser obedecida. Os bisavós vieram antes que os avós vieram antes dos pais, e os pais vieram antes que os filhos. E o que você vê na sociedade? Você vê o filho gritando com o avô, o filho querendo falar mais alto do que o pai, se sentindo superior, o filho querendo brigar com a mãe, se sentindo superior à mãe. Numa empresa, você vê o profissional querendo falar mais alto do que o líder, querendo falar que o dono da empresa é burro ou não sabe o que faz. Então, quando a gente burla a ordem, a gente se sente fraco. Quando a gente obedece a ordem, a gente se sente forte. Então, são três leis. A primeira lei, repita comigo, é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei da cooperação. E a terceira lei é a lei da ordem. Então, vamos repetir. Pertencimento, cooperação e ordem. Todo o trabalho das constelações familiares são focados no pertencimento, na cooperação e na ordem. Como é que funciona o trabalho da constelação? Aquele profissional que é o constelador, que é o terapeuta, vai sentar e ao lado vai ter a pessoa que vai trabalhar, que vai ser constelada. Esse trabalho, ele pode acontecer com gente, com pessoas, ou esse trabalho pode acontecer com bonecos de madeira, ou com objetos, ok? Nós vamos trabalhar aqui as duas formas para que vocês possam aprender e para que vocês possam também tirar as dúvidas de vocês durante o trabalho. Todo o trabalho que eu faço é um movimento sistêmico que eu ensino no módulo EH1, na Escola de Heróis 1. Tudo está lá. Como é que eu faço para a pessoa ressignificar, para a pessoa encontrar um novo significado? Como é que a pessoa conta uma nova história para ela mesma? Como é que ela melhora aquele conflito de anos? Como é que ela se livra daquele padrão? Eu trabalho tudo isso do EH1, a ressignificação. Não se preocupem com isso aqui, apenas observem conforme eu for trabalhando. E se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida técnica, eu vou tirando essas dúvidas e respondendo as perguntas de acordo com o curso. Tudo bem? Então isso daqui foi apenas uma breve introdução para vocês saberem de onde vem a técnica e as três leis universais que são a lei do pertencimento, da cooperação e da ordem. E o Bert Hellinger, com toda a sua sabedoria, quando ele fala essas leis elas mandam em tudo, seja no movimento dos planetas, seja no movimento, por exemplo, de uma família, seja no movimento de um país, não importa, numa empresa, não importa. Você vai aplicar pertencimento, cooperação e ordem em tudo. Esse trabalho ele pode ser feito para qual área? Para qualquer área. Você pode trabalhar conflitos, você pode trabalhar às vezes um objetivo profissional que a pessoa tenha, você pode trabalhar às vezes doenças, você pode trabalhar empresas, por exemplo, você pode ir numa empresa e colocar nos papéis da constelação os departamentos. E assim você vai trazendo para a constelação a necessidade de cada departamento,
e você pode colocar também ali o diretor ou o presidente, e ali você vai perceber que o diretor ou o presidente às vezes tem questões pessoais e emocionais que ele nem sabe que precisam ser trabalhadas, que aparecem na constelação. E aí você aplica aquilo e você olha também nos olhos da empresa, o que está acontecendo na empresa. E é bem bacana porque toda vez que eu aplico numa empresa é sempre surpreendente. Geralmente a empresa está sempre olhando para a mesma direção. E quando você chega e faz esse trabalho, você mostra para eles outra direção. É como se você colocasse uma lupa em cima daquilo que a pessoa ou não está vendo, ou está com dificuldade, está embaçado, não consegue ver. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? É possível fazer constelação online? Sim, é possível fazer online. A pessoa do outro lado, talvez não tenha um bonequinho, mas ela pode ter um jogo de xadrez, ela pode ter um post-it. Você pode fazer não só com bonecos, mas você pode fazer com folha de papel, você pode fazer com qualquer objeto. E você pode fazer com pessoas. Lógico que existem diferenças, mas o efeito é o mesmo, ok? Então, é muito importante que eu também fale que a constelação tem um aspecto biológico, porque ela é física, ela se manifesta, ela tem o efeito psicológico e mental, porque vai mostrar para a pessoa, às vezes está fazendo terapia há anos, alguma coisa que ela não tinha visto no inconsciente dela. E tem um efeito espiritual para quem acredita nisso, porque ela é energética. O que é importante saber das constelações familiares, né? O último tópico que eu vou falar aqui antes da gente ir para a prática. O último tópico é o seguinte: as constelações familiares elas estão cada vez mais aqui no Brasil se inserindo no nosso mercado, tanto no mercado empresarial, tem empresas que solicitam profissionais para fazer, quanto no mercado jurídico, porque um juiz, que é o Sami, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele na Bahia, ele era um juiz da vara de família e ele implementou isso dentro de uma área de família, uma vara de família, né, um cartório. E ele diminuiu em 80% as causas, os litígios, né, os conflitos dentro da vara de família. Ele conseguiu melhorar a harmonia naqueles relacionamentos, diminuiu o número de divórcios, então virou um case. Isso começou a ser aplicado em vários tribunais do Brasil e cada vez mais existe uma necessidade de profissionais trabalharem nos tribunais para mediações de conflitos na área familiar. Agora, recentemente, o ministro da Saúde colocou numa lei, num decreto, né, que as constelações familiares fazem parte do tratamento do paciente. Então, ele acabou de colocar isso e cada vez mais a constelação familiar vai ser usada como um tratamento terapêutico alternativo, tá? Da mesma forma que outros tratamentos também são utilizados. Tudo bem? Então, para a gente começar aqui, eu gostaria que vocês tirassem dúvidas ou fizessem perguntas aqui agora. Então, pode perguntar para a pessoa que está ao lado se ela tem alguma dúvida ou alguma pergunta. Pode perguntar aí.